Nós todos vamos orar, clamar a Deus, agradecer a Deus, lembrando que hoje nós comemoramos mais um aniversário da nossa cidade, Altamira do Paraná, completa 40 anos, né? Que Deus aí esteja abençoando, derramando suas ricas bênçãos e que o Senhor possa ser o Senhor dessa cidade, como no nosso estado do Paraná, como também nesse Brasil, e que o mundo também possa cada dia mais a chegar diante desse Deus, desse senhorio. Convido o Emerson, que estejamos orando, levando em oração, lembrando da nossa cidade, pelo aniversário, que Deus esteja aí abençoando-nos. Oremos. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas, em mais um dia, mais uma noite agora, que começa. E em especial nós também agradecemos por mais um ano, que a nossa cidade completa. Que o Senhor esteja abençoando este município, suas autoridades constituídas, e possam cada um estar zelando as suas obrigações, primeiramente temendo o Senhor e buscando assim fazer um bom papel, fazer aquilo que é certo diante do Senhor e também para o bem assim, da população, das famílias altamirenses, Pai. Pedindo a bênção do Senhor em todas as áreas do nosso município e também por aqueles que ainda não conhecem acerca do Teu Evangelho, que possam ouvir, Pai, através de nós, através de outros irmãos, acerca das boas novas da salvação. E da Tua graça assim se manifeste também a eles, Pai, que possam assim se render diante do Senhor e se alegrar também com o Teu amor e a Tua salvação, Pai. É em nome de Jesus nós oramos, pedimos a Tua bênção e agradecemos por mais essa oportunidade. Que o Senhor esteja nos ensinando ainda mais acerca da Tua palavra nesta hora. Amém. Amém. Convido os irmãos que abram a sua Bíblia, 1 Coríntios 15, versículos 16 a 19. 1 Coríntios 15, 16 a 19. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens na face dessa terra. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esperança, liberdade e felicidade. Tá? Esperança, liberdade e felicidade. Como poderia haver boa vida sem a possibilidade de um recurso ou um recomeço, você está dizendo aí, quando fracassamos? Como podemos pensar em uma boa vida se não há uma possibilidade, quando nós fracassamos, haver um recomeço? Tá? Então vamos fracassei, errei, não há um recomeço para a minha vida. Ou, ponto, ali para frente eu não tenho mais possibilidade de recomeçar. Por exemplo, se fosse num comércio, acabou a minha vida. Eu não tenho mais como, teria que padecer para o resto da minha vida em relação ao sustento, isso, aquilo, e isso afetaria toda a minha estrutura, não só a minha vida, mas como a da minha família, em todas as pessoas que estiverem do meu lado. Tá? Então, como poderia haver boa vida sem essa possibilidade de recomeço? Como poderia haver boa vida se não conseguíssemos enxergar uma realidade melhor que a desse mundo caído? Se nós não enxergarmos nenhuma realidade melhor que desse mundo, como o texto de Paulo aos Coríntios, vem falando, se nós não cremos na ressurreição, nós somos os homens mais infelizes. Ou se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, como poderia haver uma boa vida, como nós vemos aí estamos aí nas quarta-feiras trabalhando essa ideia, uma boa vida. Logicamente não é só esse lado financeiro, lado material, isso também está em nossa vida, mas uma boa vida sem Deus, sem o lado espiritual correto, nada disso vai nos levar. Então hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre
essa relevância da esperança e da liberdade para a boa vida. Tá? Sem uma esperança, não teremos uma boa vida. Sem essa liberdade, uma boa vida também, seremos escravos de uma vida que alguém pode estar dizendo que é uma boa vida, como muitas pessoas estão escravizadas e estão vivendo induzidas a pensar que vivem uma boa vida. Então, ambas governadas aí, né, pela soberania da providência de Deus, tanto a esperança, tanto a liberdade. Ela está embaixo do governo soberano do nosso Deus, Cristo Jesus, nosso Deus. Primeiro ponto nosso, esperança, tá? Então, quando comparamos aí a cosmovisão, percebemos, querido, que a esperança é uma característica singular do entendimento cristão do mundo, tá? Quando nós comparamos as cosmovisões, as visões de outras, né, do cristianismo, dos cristãos e com outras religiões, e vamos ver que a esperança é uma característica singular do entendimento cristão desse mundo, tá? Ou seja, a esperança no mundo cristão, dentro do cristianismo, nós vamos ver que é algo característico singular dela, tá? E nenhuma das grandes religiões que oferece aí uma espécie de esperança que o cristianismo oferece. Se nós estudarmos mais profundamente as religiões né, ou outras religiões, nós vamos ver que cada uma vai oferecer uma esperança, mas não é uma esperança tão forte e tão segura como o cristianismo. Tá? Então, primeiro, segurança de reconciliação com Deus para aqueles que fracassaram. Primeira coisa que o cristianismo nos mostra é uma reconciliação com esse Deus. Tá? Ou aqueles que fracassaram, podemos já pontuar aí, que em Adão, ele pecou, toda a raça humana pecou, foi imputado em todo mundo, mas há uma possibilidade, há um meio, uma segurança dessa reconciliação em Cristo Jesus. Tá? Outras religiões, outros pontos, né, espirituais, podemos dizer assim, né, não há essa reconciliação, tá, com o Deus que eles creem. Então todos nós, a segunda coisa, que todos nós fracassamos. Então, se todos nós fracassamos, precisamos ter uma segurança dessa reconciliação. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a sua palavra, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, nós vemos essa reconciliação. Por exemplo, os muçulmanos têm uma maneira garantida, né, para passar pelo juízo e entrar no paraíso, que é a participação dos jihad, né? Guerra santa travada contra os inimigos aí da religião muçulmana e morrer como mártir. Se ele passa por essa guerra, né, ou se ele dá vida, né, ou ele morre ali de bomba, ou isso, ou aquilo, ele pode ter uma reconciliação, ou ter um encontro no paraíso, ou ir para o paraíso, né? Fora isso, ele vai ter que ter participar de várias regras que o muçulmano, né, tem que passar para chegar lá. Quanto o cristianismo, não. O cristianismo, você tem que ter fé em Cristo, que Ele fez tudo por você. Então você não faz nada. Tá? É o oposto. A esperança do cristianismo está em Cristo, no próprio Deus, enquanto outras religiões estão em você, na obra. Né? Algumas formas de budismo, querido, buscam retirar o seu adepto do poder do mal e também do sofrimento mediante a extinção de todo desejo. Ou seja, qual o desejo que você está tendo? Então você tem que começar a extirpar esses desejos, tá? Incluindo a esperança. Tá? Ou seja, você acaba vivendo uma vida sem nada, um vazio, né? Outras formas de budismo também, tá, são semelhantes ao hinduísmo, ao Islã também, dizendo que a chave está no bom comportamento. Então, se você tem um bom comportamento dentro do hinduísmo e também de outro tipo de budismo, né, você vai ter um acesso
né, ao Nirvana e ao paraíso do Islã. Tá? Então, o perdão e a esperança que o cristianismo traz, tá? Agora presta atenção que nós estamos falando dentro desse cristianismo. Tanto o perdão e a esperança que o cristianismo traz são os que atendem, né, a necessidade humana mais profunda. Então você imagina você não tendo perdão e não tendo esperança como ser humano, né? Pois apontam esses dois, né, para uma reconciliação com Deus. Então, quando você olha perdão, você lembra do seu pecado, da sua condição. João capítulo 16 ali, que mostra o Consolador, o Espírito Santo, quando ele viria, ele convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado que não creram em Cristo Jesus, né? Então, nesse ponto, então, nós temos o perdão e a esperança, essa reconciliação com Deus e a certeza da vida eterna pela graça em Cristo Jesus. O fato é que só a cosmovisão, queridos, oferece verdadeira esperança. Tá? Nós estamos olhando algo bem raso, né? A gente teria que estudar mais o hinduísmo, o budismo, né? Mas nós estamos dando pontuações aqui e mostrando. Essas religiões não tem uma cosmovisão, né, e uma esperança verdadeira. Ou seja, se você não passar por isso, ou se você não fazer tal coisa, né, a tua verdadeira esperança se foi. Tá? Quanto à cosmovisão cristã, a verdadeira esperança está em Deus, no próprio Deus, te dando todas as condições de você ser salvo. Então, mesmo nas piores circunstâncias, a esperança nos mantém vivos. Nas suas marés altas, né, difíceis, a esperança do cristão ainda está viva, está fervorosa. Então ela é essencial para uma boa vida. Então, qual que é um ponto que nós podemos dizer de uma boa vida? Esperança. Eu não tenho esperança, sou uma pessoa sem esperança, minha esperança morreu. Porque eu não tenho olhado para esse Deus, não tenho olhado para Cristo, ou o Espírito Santo não tem deixado que Ele trabalhe na minha vida. Então, eu estou uma pessoa morta espiritual e morta também diante desse mundo. Tá? Olhando para essa cosmovisão, tá? Nós vamos falar sobre a primeira cosmovisão cristã, que é a esperança. Tá? Só podemos verificar a promessa de esperança, repouso, né, sobre a verdade, quando nos aproximamos de Deus por meio de Cristo. Enquanto nós não aproximarmos de Deus por meio de Cristo, nós não temos verdadeira ou um repouso sobre a verdade, tá? Porque nós não temos verdade. Aí nós estamos caindo nessa ideia que nós já estudamos há duas quarta-feiras atrás, que não tem verdade absoluta. Se não tem verdade absoluta, não tem esperança absoluta. Você está vivendo em um mundo que você pode ter uma esperança hoje, mas daqui a algum minuto você não tem mais, porque não há absolutismo. Tudo é relativo. Então, o que pode te trazer esperança agora, daqui a algum minuto, não é mais esperança. E esse é um mundo relativismo e o mundo está sendo aí bombardeado. Mas temos também evidência da verdade nos efeitos que a esperança produz sobre as pessoas. Tá? Então, qual que é a verdade que a esperança traz para você? Uma vida geral aí, né? Olhando, o que é? A esperança pode trazer verdade para cada um de nós. Então, capacitando as pessoas a viverem em paz com as outras. Tá? Uma dessas a esperança nos traz essa verdade. Vivermos em paz com as outras, a serem também restauradas. Essa é a esperança a verdade que a esperança pode trazer para nós. Tá? E é um dos mandamentos resumidos ali, que Cristo resume, né? Os 6 mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Obedecer pai, não roubar, não furtar, não adulterar, não usar, fazer falso testemunho, nem cobiçar. Então, esses 6 mandamentos ele resumiu amando o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus nos chama a amar a Deus de todo o coração, mente, alma
e amar o próximo como a nós mesmos. Então, esses são os 2 mandamentos que ele resume, né? Os 4, primeiro, e amando a Deus de todo o coração, mente, e o segundo, amando o próximo, né? Então, ele também pede que retribuamos o amor com que ele mesmo nos amou. Como que ele nos amou? Se dando a vida, um amor altruísta, não esperando em nada. É esse amor que ele espera que nós tenhamos também do nosso próximo, tá? Isso não tem nada a ver em relação a você cobrar de outras pessoas a obrigação dela, tá? Isso é obrigação, nós devemos cobrar e somos cobrados das nossas obrigações. O amor de se amar, tá? Com a pessoa, andar segundo a milha, que seria o amor altruísta, e isso nós devemos fazer sem esperar que ela ande também a segunda milha comigo, com você. Então isso transforma não apenas o indivíduo, mas também a cultura, tá? Então se a gente, quando olha essa esperança, nos trazendo essas verdades, né, que nós falamos aqui, e outras, ela não vai só mudar o indivíduo, mas sim a cultura inteira. Quando isso entra em uma cidade, entra no estado, entra no país, entra num grupo de pessoas, ela vai mudando toda a cultura de um país. Quando o país volta a Deus, deixa as suas idolatrias, tá? E as pessoas vão chegando. Se a gente olhar para quando Jonas, né, foi pregando ali em Nínive, e nós vamos observando que a cultura toda foi mudando, tá? Aqueles ninivitas que viviam longe de Deus agora estão cultuando somente a Deus. A cultura foi mudada. Então, onde quer que o cristianismo se espalhe, né, corre sempre da mesma maneira. Uma pessoa descobre, tá? Ou é tocado pelo Espírito Santo, então as pessoas descobrem a esperança e passa adiante. E as comunidades, por sua vez, são finalmente transformadas, tá? Então, esse ato de passar para frente, como a mulher samaritana. Cristo esteve ali no poço, conversando com essa mulher samaritana, ela é tocada, né? Cristo se revela e ela é tocada ali nesse momento e já sai para contar aos homens da cidade, e esses homens vêm, né? E também começa a espalhar, e ele fala: agora não é porque nós ouvimos de você, mulher, mas sim porque nós estamos vendo e ouvindo Cristo Jesus, tá? Então, além da cosmovisão cristã em relação à esperança, nós temos também a obtenção da liberdade humana, tá? Isso aqui é muito interessante para nós olharmos a obtenção da liberdade humana, porque a cosmovisão cristã oferece a paz certa para a liberdade, porque crê que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Gênesis 1, Gênesis 2, né? Deus fala ali, né? Deus treina, fala: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Então, se nós somos a imagem e semelhança, a cosmovisão cristã, ela oferece toda essa base certa para a liberdade. Ninguém, Paulo vai trabalhar nas cartas ali, que nós não somos mais, né? O Evangelho não é para uma categoria de pessoas, isso aqui não é todo, não existe mais escravos, livres, senhores, né? Servos, todos somos iguais diante de Deus, tá? Então, o ser humano possui dignidade essencial, por essa base, né? Que nós somos imagem e semelhança. Então, o ser humano, ou cada um de nós, possuímos aí essa dignidade essencial, e foi, né, o argumento usado aí por Wilberforce, né, para lutar pela abolição da escravatura na Inglaterra, que nós já comentamos aí algumas lições, né, onde ele e mais alguns homens ali na Inglaterra, eles bateram de frente esse sistema de escravidão, tirando esse mundo de escravidão, de vender escravos, e que corria muito dinheiro na Inglaterra. Wilberforce, ele e mais outras pessoas, advogados e outras pessoas do parlamento, lutaram contra isso. Por quê? Nós temos a imagem e semelhança, nós somos livres, nós não somos escravos,
tá? Não é a cor da pele, não é a questão financeira que vai me fazer menos ou mais. Somos livres para adorar e vivermos a nossa vida, irmos e voltarmos quando bem quisermos, dentro da lei de Deus, né? E também respeitando as leis humanas, que Romanos capítulo 13, né? Até quando ela estiver dentro da Escritura. Mas essa crença básica levou os antigos norte-americanos a escreverem, né, na Declaração da Independência a seguinte frase, tá? Então os americanos escreveram na sua declaração da sua independência: consideramos essas verdades autoevidentes de que todos os homens foram criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, tá? Então somos considerados, né, essas verdades autoevidentes de que todos os homens foram criados iguais, tá? Que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, tá? Ou seja, nós podemos, né, ter a nossa vida liberta, porque somos criados para a liberdade em Cristo Jesus. Não estamos falando aí de libertinagem, fazer o que eu bem acho, né? Não. Liberdade, existem regras, tá? Os filhos têm liberdade dentro do seu lar, mas dentro da regra da sua casa, tá? O estudante tem liberdade na escola, no colégio, na faculdade, mas dentro de uma liberdade, dentro de uma estrutura, tá? Porque, né, nós vimos aí há algum tempo, e hoje também alguns, né, querendo quebrar isso, né, tirar essa liberdade para uma libertinagem. É o que o Brasil está aí lutando para quebrar isso aí, sair desse mundo libertino para um Brasil de liberdade. Então a minha liberdade vai até a tua, né, e a da tua vai até a outra, e assim a gente vai vivendo. Então, essa liberdade abrange as liberdades individuais, a liberdade coletiva e, claro, também a liberdade civil, tá? Então ela vai em todo sentido. Então a liberdade abrange a liberdade individual, tua, a coletiva, onde nós vivemos, onde no bairro vivemos, na sociedade que vivemos, na comunidade espiritual que vivemos, e também a liberdade civil, seja lá fora também, né? Então é por isso que as liberdades democráticas, né, lançaram mais fortes raiz aonde? Em culturas influenciadas pelo cristianismo, tá? Em cultura que não tem o cristianismo, que não é pregado Deus, Cristo, que não é permitido, você pode ver, são culturas, né, ou são países que não têm uma democracia. Existe um homem que dita as normas e pronto, se você for contra, você vai ser preso, você pode ser morto, né? China, Coreia do Norte, aqui a Venezuela, e esses países comunistas, aí, socialistas, né? Nós vamos encontrar esse conceito desses países. Deus, o cristianismo não é bem-vindo, né? Então você não tem liberdade para cultuar Deus, menos pregar esse Deus liberto, com toda liberdade. Então são países fechados, ou seja, não tem raiz. Cristianismo, a democracia não funciona, tá? Terceiro, cosmovisão, a esperança, obtenção da liberdade humana, como também promover a felicidade, tá? Então essa cosmovisão da esperança que Deus nos traz, né, e nos dá, ela nos traz também prover, né, uma felicidade. Então, além de oferecer uma esperança que transforma indivíduos, culturas, assegurando a liberdade e a dignidade individuais, querido, o cristianismo oferece também um fundamento, né, mais certo para a felicidade. Aqui é interessante, se é o fundamento, é a base, tá, para uma felicidade, tá? Então não estamos aí referindo a felicidade como um prazer hedonista. Bem como nós falamos, liberdade não é uma libertinagem, como também essa felicidade que não é uma felicidade no prazer hedonista, que busca o prazer como uma finalidade da vida, tá? Essas pessoas que vivem aí os prazeres hedonistas
como não, tem que viver a minha vida. Ou seja, o cristianismo chama as pessoas pela fé a viver a vida em Cristo Jesus, porque Ele te deu a vida. Sendo assim, você não vai viver uma vida feliz segundo os seus desejos carnais. Então, o hedonismo, a vida festiva, né, que esse pensamento prega e vive e leva as pessoas a viver, é um destruidor dos seres humanos e da liberdade, porque leva o ser humano a viver uma vida destrutiva dos seus prazeres carnais, e seja lá o que for, e também da liberdade. Ou seja, não existe uma liberdade, não, mas existe uma libertinagem, porque passa do que é permitido. Então você não tem como você falar para uma pessoa, não, eu estou vivendo a minha liberdade. Ela vai passar sobre a sua liberdade, vai passar sobre a liberdade da sociedade, do grupo que está ali, porque ela é livre, ela tem que viver a sua vida festiva, a sua vida hedonista, né? E assim, porque a busca desenfreada do prazer resulta em desgraça, tá? E nesse sentido, você buscando isso, essa vida desenfreada de prazer vai buscar ou vai resultar uma desgraça atrás da outra na vida. Isso nós vemos Sodoma e Gomorra, tá? Eles buscaram uma vida hedonista, uma vida festiva em todo sentido, no álcool, nas drogas, na bebida, né, no sexo livre, em todo sentido. Se você ver ali em Gênesis, você vai ver como que ele viveu. Quando os dois anjos apareceram para Ló, para atingir, para que ele saia, né, ele e sua família, sem olhar para trás, depressa, porque Deus ia destruir aquelas duas cidades. E aqueles homens, os mais velhos e os mais novos, né, aquele grupo que foi até a casa de Ló, que viram esses dois homens chegando na cidade, novos, né, foram lá para ter, né, o seu prazer, a sua vida festiva, né, no sentido de sexo também, né? O homem foi lá ter sua relação também sobre aqueles, e sabendo que Ló era uma pessoa diferente nessa cidade. E isso se deu porque Ló, os pastores de Ló e de Abraão não se davam mais, ou animais, os bens dos dois cresceram, e a campina que eles estavam ali ficou pequena. E Abraão falou: para onde você for, eu vou para o outro lado. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló olha Campinas verde, Sodoma e Gomorra, e ele parte para lá. Tudo acontece nesse sentido de escolhas, né? E Ló ficou para o outro lado, e Deus abençoou. E na intercessão de Abraão, né, Ló, né, acaba sendo restaurado, livre, né? Menos a mulher dele, acaba virando estado de sol, porque ela está com seu coração ainda voltado ali nesse prazer hedonista. Porque a busca, não que ela vivia nessa orgia, mas o seu coração estava pegado nessas coisas, tá? Porque a busca desenfreada de prazer resulta em desgraça. Portanto, o conceito cristão de felicidade é a virtude e a dignidade arraigadas, né, no amor de Deus. A felicidade encontra-se no relacionamento com Deus e com o seu próximo, não na mera gratificação do nosso desejo, tá? Então a felicidade se encontra no relacionamento Deus e com o seu próximo, não uma mera gratificação de nossos desejos. Também deve ser observado que, ao contrário do que ensina a moderna teologia hoje, né, da prosperidade, que a gente está cansado de ser bombardeado aí, na mídia e outros meios também, essa ideia de vem para cá que você vai ser próspero, tá? Não é uma intenção de Deus que sejamos o quê? Completamente felizes nesse mundo. Nessa ideia dessa teologia, tá? Não vem para cá que você dá isso, você fazer isso, você vai ser próspero. E Deus, não é a intenção de Deus que você seja feliz nesse mundo completamente como essas pessoas
esses mentores espirituais dessas comunidades têm pregado. Porque sempre devemos o que? Almejar algo a mais. Se nós estamos almejando somente isso, querido, Paulo já deixa, né? Se nós não cremos, se não existe ressurreição, estamos mais infelizes. Se nós almejamos somente isso, a nossa vida é infeliz. Então, devemos almejar algo mais, algo além da vida, tá? Ou seja, pós-vida, que pressupõe a existência de algo mais, né, para o qual fomos criados, o céu. Nós não fomos criados somente para esse mundo, nós fomos criados para passar esse período e, após termos o céu, termos a casa com o Pai, como Cristo fala, né? Vou preparar casa, tá? E será uma alegria infinita e eterna. Se a gente olhar para Mateus capítulo 6, versículo 19, não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outro tesouro no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, onde estará o nosso coração? Onde nós temos colocado nosso coração? Nesse mundo ou numa esperança, numa felicidade em Cristo? Então, querido, encontramos aí a felicidade desse mundo quando aprendemos a dirigir a nossa vida a Deus e ao próximo. Queremos encontrar a nossa felicidade, devemos dirigir a nossa vida a Deus e ao nosso próximo, porque se dirigimos a Deus, nós temos que cuidar também do nosso próximo. Segundo ponto nosso, além da esperança, as más notícias, querido, podemos dizer assim, né? Então há em nós uma divina inquietação aí do nosso coração que clama pelo conhecimento da verdade. Todo mundo busca uma verdade, todo mundo quer viver uma verdade, todo mundo questiona uma verdade. E um estímulo para nos forçar a prosseguir na busca dessa verdade é quando nós buscamos o que descobrimos. Quando você busca a verdade, o que você descobre? O que nós descobrimos na nossa busca da verdade? Tá? Se a gente olhar biblicamente, Pilatos esteve diante da verdade. Ele questiona a verdade. Ele questiona Jesus, mas preferiu lavar suas mãos. Ele ouve a verdade, conhece a verdade, mas prefere lavar a mão. Paulo nos diz que podemos saber que Deus existe por meio dos testemunhos naturais. Uma verdade. Atos capítulo 17, versículo 22. Tá? A gente já abriu lá, Atos 17, versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Ou existe um altar, mas está sem nada, está vazio. Pois esse que adorais sem conhecer é preciosamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscar a Deus, se porventura tateando possam achar, bem, se não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nós movemos e nos existimos. E existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerações, ou geração. Então Paulo trabalha a adoração deles logo lá no sermão que ele prega, como também quando ele escreve para a igreja em Roma, Romanos 1:20, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece.
desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o grande dilema humano aí, que é a má notícia, é que sabemos aquilo que é verdade e justo, né? Mas não conseguimos, não queremos, tá, nos confortar com a verdade nem com a justiça. Esse é o grande mal, né, ou a má notícia que nós temos aí. Nós conhecemos, sabemos da verdade, temos a justiça, mas nós recusamos. Aí nós encontramos Romanos também, Paulo, capítulo 7, 13, nós vamos encontrar isso, Paulo falando em Romanos 7, versículo 13. E o mandamento santo e justo e bom, acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Por quê? Bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros a outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo está mostrando a realidade da vida dele. Ele sabe o que ele deveria fazer, ele conhece a verdade, conhece a justiça, mas o pecado o impede de fazer o bem. É uma luta, é uma guerra que Paulo mostra, é uma guerra, uma luta que nós passamos. Mas estamos cada vez mais lutando contra esse pecado. Somente em Deus que nós conseguimos vencer. Somente em Deus que nós podemos ter a esperança dessa reconciliação. Somente nele conhecemos a verdade para mudar essa situação. Senão nós vamos viver enganado, vivendo uma vida nos prazeres e nos pecados, achando que estamos vivendo uma vida feliz, uma vida verdadeira e uma vida liberta, livres. Estamos enganados se vivermos dessa maneira sem Deus, sem Cristo. Então, apesar de termos a lei de Deus escrita em nosso coração, Paulo vem trabalhando isso continuamente a transgredir, porque a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa razão, nossas emoções estão contaminados pelo pecado. Não adianta a gente falar, não, minha vontade é pura. Não, nós somos pecadores. Não, a minha razão de agir assim. Não, nós agimos às vezes errado. As nossas emoções também erradas. Temos que estar sempre buscando em Deus. Então, o pecado original, que é a queda em Adão, distorceu a nossa natureza. Gênesis 1 e Gênesis 2. Nós fomos criados à imagem, semelhança, puro, capaz de viver uma vida santa, mas com o pecado original distorce a nossa natureza. Então a nossa natureza caída faz o quê? Operar o erro até mesmo quando sabemos o que é certo. Sabemos que devemos agir dessa maneira. E às vezes nós nos pegamos fazendo totalmente o oposto. Pode também distorcer a nossa visão, a ponto do quê? De não conseguirmos mais ver a verdade.
O pecado é tão destrutivo que acaba distorcendo a nossa visão. Ela vai devagarzinho, vai distorcendo, a ponto de nós não mais vermos a verdade. Ou seja, podemos dar o exemplo novamente com Pilatos. Pilatos estava ali, viu a verdade, mas o povo gritando e o medo, né, de perder o seu cargo e ser rejeitado por César, ou até mesmo, né, ser considerado traidor e tendo a morte também de cruz, ele busca a verdade da maioria. Então, o que é mais trágico é que sozinhos não conseguimos livrar dos efeitos do pecado. Você não tem força. Então, por isso que Cristo, Paulo em Coríntios, vai trabalhar que a igreja é um corpo e Cristo é o cabeça. Então, nós não somos o corpo de Cristo sozinho. Nós somos membros. A igreja é feita, é constituída por pessoas. Cada pessoa tem a sua seu lugar, sua colocação, os seus dons, né, que Deus chamou para tais coisas que você deve saber, que você deve buscar. Então, para isso é necessário o poder de Deus infinito na nossa vida pessoal, né, por meio de Jesus Cristo. Somente dessa maneira. Terceiro e último, além da esperança, as más notícias que nós sabemos, que conhecemos da verdade, conhecemos da lei, mas queremos, né, fazer a nossa vontade. Terceiro, providência, tá? Nós temos uma providência aí, ou a providência de Deus sobre não só a nossa vida, mas na história, né? Então não estamos aí no mundo abandonado à própria sorte. Essa ideia é que Deus é um relojoeiro, criou o mundo, né? Criou o seu relógio ali e deu corda e está deixando, tá, o relógio funcionar até acabar a corda para ver o que vai dar. Ou Deus criou o mundo, deu corda nele e está esperando o mundo aí acabar em si, né, para depois ver o que ele pode fazer. Isso não existe, nós sabemos disso, tá? Então Deus age na história e age também na nossa vida, na nossa família, em todo sentido na nossa vida. Então o cristão, que chama isso, é essa ação de providência. Tá? Dentro das igrejas, dentro do cristianismo, você vai ver essa ação na história de Deus, tá? Como providência dele, ou ele está providenciando que o mundo seja governado segundo ele. Tá? Então, se você olhar, Deus permitiu a Segunda Guerra Mundial, mas também ele pôs um fim numa guerra mundial, na Segunda Guerra Mundial. Então, Deus foi pego de surpresa? Não, Hitler, isso já vem, né, um bom tempo, e Hitler teve a ajuda de uma sociedade, né, de um povo rico, aonde que ele simplesmente teve apoio e dinheiro de uma sociedade que queria um mundo, uma sociedade limpa, né, como eles queriam, e isso ele foi exterminando os judeus ou o cristianismo, e Deus pôs um ponto final nessa história. Como seres humanos, temos um senso inato de que a nossa vida é governada por algo além de nós. Todo ser humano, ele tem esse senso inato. A minha vida, né, eu estou cuidando dela, eu rego ela, mas existe algo além de mim. Todo ser humano, se a gente conversar, ele vai ter esse ponto, né? Talvez ele não vai falar de Deus, não vai falar do Deus Criador, de Jesus, toda essa doutrina. Esse sentido, esse sentimento é plantado em cada um de nós pelo próprio Deus, como nós falamos com Paulo. Todo ser humano nasce com essa lei no seu coração, né? Então a fé cristã afirma que Deus não somente nos criou, como também nos mantém e nos guia. Deus criou o homem e ele nos mantém e nos guia aos seus passos. Tanto o mal é guiado por Deus, né, até o ponto que ele permite ali. Não é que Deus criou o mal, não é que Deus cria o mal ali, o pecado, entendeu? Tá? Ele traz o mal sobre
aqueles que estão longe dele, tá? Não é que ele cria o pecado, tá? Quando ali Deus falando que ele criou o mal, ele cria, ele levanta, tá? Homens maus para punir até os seus próprios filhos, se a gente olhar no Velho Testamento. Ou seja, né, Deus modela, né, a história e a nossa participação nela, tá? Para seus próprios fins. Então Deus aí na história, ele vai trabalhando, participando, tá? Usando a sua história para um fim, e o fim está nele próprio, a sua própria glória. Então vemos constantemente pessoas fugindo de Deus. A grande pergunta é: por que será que essas pessoas fogem de Deus? Constantemente você conversa, não tem tempo, estou corrido, mas um dia eu passo lá. Tipo assim, eles estão... E a resposta dele é como se eles viessem na igreja e estava resolvido o problema. Ou eles estão pensando que quando o cristão, quando a igreja está evangelizando, a solução deles é vir na igreja. Ou o que nós estamos falando é: vocês vêm para a igreja que resolve a sua vida. Não, o evangelho não é isso. O evangelho é muito mais. O evangelho é uma vida, não é um momento, tá? Então por que será que as pessoas fogem de Deus? Porque Deus da Bíblia impõe e exige, tem exigências morais. Eles impõem, né? Deus impõe biblicamente exigências morais que elas não querem enfrentar. Por isso que o mundo quer quebrar a verdade absoluta, quer quebrar, tá, as verdades morais. Se não existe verdades morais, se não existe verdades absolutas, tá, a Bíblia é um livro descartado. Se a Bíblia é um livro descartado, logicamente não existe Deus, o seu Criador, tá? Porque essas pessoas, por que o mundo foge de Deus? Porque Deus impõe exigências morais, tá? Deus é um Deus moral, não um Deus imoral. Ele quer a sua moralidade e as pessoas querem viver as suas imoralidades. E aí não cabe, né? Não cabe, eles querem curtir a vida, né? O hedonismo, quer viver a vida no prazer. Então, mas tais pessoas que cessam de ter, não cessam, né, de ter fome, ou nunca, ou jamais cessam de ter fome da segurança que só Deus pode dar. Aí quando ela precisa dessa segurança, quando ela sente essa segurança, aí a pessoa clama a Deus, clama para um cristão, pede oração, lembra de mim lá na igreja, tá? Ao mesmo tempo que ela foge, quando você chama ela com compromisso, ela fala assim, ora lá por mim. Então ela clama por segurança, mas ela não quer estar na segurança, não quer andar com a segurança. Mesmo quando estão consultando a coluna ali no jornal, na revista, né, aí no celular, a astrologia. Então vai buscar sua coluna da astrologia ali do seu dia, como vai ser dia de dinheiro, vai ser dia do amor, vai ser dia de trabalho, vai ser dia disso. Mesmo nessa busca, nessa consulta, ela ainda tem fome de segurança de Deus, tá? Ela lê a sua coluna, mas clama a Deus. Deus me abençoe, que esse dia seja assim. Então sempre está buscando uma segurança, sempre tem uma fome de segurança, sem saber, né, da fonte. Muitas vezes também a providência é algo que só entendemos quando nós olhamos para trás, nas nossas retrospectivas, né? Quando nós olhamos para trás e vemos, né, claramente a evidência da mão de Deus. Mas no dia, na hora, ali, no tempo ali, a gente não consegue. Mas quando a gente para lá na frente, quando toda a maré passou, né, a maré já está mais, o mar está calmo, sossegado, aí a gente acaba olhando para trás e vendo, né, a mão de Deus, a providência de Deus, tá?
E por muito tempo podemos também ter crido, né, que as coisas que aconteceram em nossa vida tiveram início, né, aí em nossos próprios planos. Não, tal fato que aconteceu, eu planejei a minha vida inteira. Não, desde quando eu era moço eu comecei a planejar, pensar nisso, né? Mas agora podemos ver também que tudo preparado com um propósito maior. Tá? Hoje você pode olhar, você pode ver que há um propósito maior. Não é simplesmente algo que eu projetei. Tá? Como o mundo vive na sua vida assim. Não, eu projetei e estou alcançando. Exemplo como Jacó, melhor dizendo, né? Muitas vezes lutamos com Deus até o nascer do dia. Quantas vezes que estamos ali lutando com Jacó até o romper do dia? Jacó acabou o quê? Tendo o quadril ali ferido, né? Nós acabamos convencidos de que deveríamos cumprir a vontade de Deus. Deus não vai lá tocar no teu quadril, mas nós, ou você ou eu, vamos acabar convencidos de que deveríamos cumprir a vontade de Deus. Por que eu não cumpri? Por que eu fiquei lutando, relutando? O Espírito Santo está falando, Deus está falando comigo. Por que eu estou relutando? Por que eu estou lutando? Tá? Então, às vezes, a providência nos custa, caro. A providência de Deus, às vezes, nos custa caro. Pela nossa teimosia. Tá? Deus está te dando, Deus está te chamando, Deus está providenciando as coisas, está ali a providência de Deus certinho, mas Deus, né, pela nossa teimosia vai te custar caro. Jacó custou 7 anos de trabalho que ele queria Rebeca, e Labão acaba te dando, Lia, mas ele trabalha para outro mais 7 anos. Isso tudo porque lá atrás ele teve que fugir porque quis roubar uma bênção que era dele. A providência estava sobre ele, mas ele não viu, a sua mãe também não observou e acabou roubando algo que era dele já, né? E isso custou caro, teve que largar tudo, romper com sua família, seus irmãos, seu irmão e todo esse processo. Então, infelizmente, pessoas optam, aí por verem todos os acontecimentos de sua vida como mera série de coincidência. Não, foi coincidência. Foi um acaso que bateu na minha porta ali, rapaz. Acredito que eu estava ali parado, sem saber o que, e o acaso apareceu. Ou pode ver, a mão de Deus guiando tudo. Mas as pessoas, muitas vezes, para não dar o braço a torcer, porque ele vai ter que viver uma vida moral, não vai ter mais como fugir de Deus, porque Jacó, ele vai ter que voltar, reconciliar com seu irmão, reconciliar tudo para continuar a providência que Deus já tinha preparado. A operação da providência exige o que? Os olhos da fé. Essa é a grande questão. Eu olhar e crer que Deus está providenciando, não acaso, não a minha força. Porque a providência é a resposta divina à questão do destino ou do acaso. As pessoas do mundo falam, não, isso é um destino, não, isso aqui é um acaso, tá? Então, a providência é a resposta divina sobre essas questões que as pessoas falam. Então, quando o mundo fala que é um acaso, Deus está deixando claramente que a providência dele, ele está respondendo, deixando claro, é a minha resposta divina, é a minha resposta do céu, do meu trono para vocês, é a minha providência, é o meu amor, é o meu cuidado. E os cristãos, ou a igreja aí, crê que Deus tem um propósito na história e que Ele opera tal propósito na vida de cada pessoa. Qual tem sido, esse propósito de Deus na sua vida? Como você tem crido nessa providência? Você tem crido na providência de Deus? Ou você tem crido no destino, no acaso? Como que você tem olhado para a sua vida isso? Tá? Então não será o modo de você crer que irá mudar a sua vida. Tá? Não, eu creio no destino, eu creio na providência. Mas sim, ela vai ajudar a viver de modo que agrada a Deus. Tá?
Não é porque você crê na providência que vai mudar a sua vida toda, não, mas vai ajudar a viver de modo que você vai agradar a Deus. Porque a providência não depende de mim, depende de Deus. A providência vem dele. O que depende é eu ser obediente. Se eu oro e vivo embaixo dessa providência, a minha vida vai ser um louvor a Deus. Tá? Lembrando que também Deus determinou o tempo, tá, das nações e das pessoas. Tá? Esse sentido, não creio na providência, mas creio no acaso. Mas Eclesiastes 3, de 1 a 6 ali, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito para o céu, há tempo de nascer, tempo de morrer. Não há acaso, não é acaso que você não nasceu. E também não foi acaso que a pessoa morreu. Chegou o dia, chegou a hora dessa pessoa. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tudo tem o seu tempo. A providência de Deus está trabalhando nesses determinados tempos sobre a vida de cada homem, mesmo aquele que não crê, o ateu, né? E Deus está trabalhando segundo a providência, segundo o propósito que Deus tem nessas vidas, tá? E infelizmente eles estão trabalhando não para Deus, não para a glória de Deus. Então, e possamos fazer, né, possamos fazer das palavras de Abraham Lincoln, né, as nossas, por crermos que Deus dirige todas a história, que a história faz parte da história maior, a nossa história, para a glória do nosso Deus. Abraham Lincoln, né, ele disse o seguinte, em 1862, para alguns crentes, não podemos deixar de crer que aquele que fez o mundo ainda o governa. Olha o que esse homem falou em 1862. Não podemos deixar de crer que aquele que fez o mundo ainda o governa. Será que nós temos crido nisso? Será que nós temos crido que Deus fez primeiramente o mundo? Se cremos, será que nós temos crido que Ele tem governado esse mundo? Se sim, por que nós não descansamos em nossa vida? Nas coisas pequenas da nossa vida. Será que se Ele rege isso tudo, não é capaz de governar a minha pequena vida? Os meus pequenos problemas, meus pequenos, né, dilemas e dificuldades? Concluindo, a esperança, liberdade e felicidade estão debaixo da soberania e da providência de Deus. Se queremos viver uma esperança que nos traz uma vida após a morte, queremos viver uma liberdade, não uma libertinagem, mas uma liberdade em Deus, uma felicidade completa e eterna, nós temos que vivermos, né, e estarmos embaixo dessa soberania da providência de Deus. Ou devemos estar em Cristo Jesus. Vamos orar? Agradecer a Deus e vivermos, né, essa esperança, essa liberdade e essa felicidade que encontramos somente nesse Deus poderoso. Oremos, Deus. Santo Deus, nós damos graça nessa noite, damos graça por essa palavra que nos traz, ó Pai, esperança, segurança, uma felicidade em Ti. Quando o mundo, ó Pai, tem gritado, tem, ó Pai, oferecido, tem anunciado, ó Pai, segurança, esperança, felicidade humanas, o Seu Espírito Santo tem trago, Pai, tem tocado nos corações de pessoas, convertido, trazendo ela para um novo nascimento, e segundo a Sua igreja, o Espírito Santo, Pai, tem convencido e fortalecido, trazendo toda a Tua palavra nos corações dos seus filhos, a viverem, Pai, com seus olhos fitos nessa esperança, nessa segurança, nessa felicidade
que a providência do Senhor tem nos dado, dia após dia. Novamente queremos colocar nossa cidade embaixo da tua mão poderosa, das tuas providências para essa cidade, Pai. E tudo que Altamira tem alcançado e alcançará, não vem de mão de homens, Pai, mas sim vem das tuas providências. Vem e virá mais, Pai, quando o teu povo dobrar os seus joelhos, suplicar, e quando essa cidade dobrar-se somente diante de ti, ter somente Cristo como o Senhor dessa cidade, o paganismo, a idolatria possa cair por terra dessa cidade, Pai, e o Senhor ser o único Deus verdadeiro. A providência do Senhor virá de forma abundante como a chuva, mas faça a sua vontade dia após dia sobre essa cidade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paz, Deus nos abençoe.